Agora no Amigos Esportes, vamos ver a resenha dos jogos de ontem e os próximos jogos de volta dos times brasileiros na segunda fase da Copa Sul-Americana. Anteontem, quinta-feira à noite, com muito frio em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, pelo jogo de ida da chave 4, o São Paulo dominou a partida, mas quem saiu com a vitória por 1-0 foi o Colón da Argentina, em chute do volante Fritzler, que ainda desviou em Hudson e entrou na gaveta do gol defendido por Jean. E o jogo de volta entre Colón da Argentina e São Paulo acontecerá na quinta-feira, 16 de agosto, às 9h45 da noite na cidade argentina de Santa Fé, no estádio El Cementerio de los Elefantes. Os argentinos jogarão por um empate para avançar. O São Paulo precisará da vitória por um gol de diferença para se classificar direto a partir de 2-1. E somente se o tricolor paulista vencer por 1-0, devolvendo o placar de anteontem, a vaga será decidida nos pênaltis. E também anteontem, quinta-feira à noite, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, pelo jogo de ida da chave 6, o Fluminense só conseguiu furar a retranca do adversário no final da partida e venceu a catimba do Defensor do Uruguai. O tricolor das Laranjeiras só abriu o placar aos 41 minutos da segunda etapa. Sornosa cobrou escanteio, o zagueiro Digão subiu mais que todo mundo e cabeceou a bola no ângulo do gol defendido por Reis. E nos acréscimos finais, o Fluminense ampliou a vantagem para o jogo de volta com o golaço olímpico do meia Sornosa. E o jogo de volta entre Defensor do Uruguai e Fluminense acontecerá na quinta-feira, 16 de agosto, às 9h45 da noite, na capital uruguaia de Montevideo, no estádio Luiz Franzini. O tricolor das Laranjeiras jogará por um empate ou até derrota por um gol de diferença para avançar. Os uruguaios precisarão da vitória por 3 gols de diferença para se classificar direto. E somente se o Defensor vencer por 2-0, devolvendo o placar de anteontem, a vaga será decidida nos pênaltis. O jogo de volta entre Peñarol do Uruguai e Atlético Paranaense acontecerá na próxima terça-feira, 7 de agosto, às 7h30 da noite, horário de Brasília, na capital uruguaia de Montevideo, no estádio Campeão del Siglo. O Furacão avançará até com derrota por um gol de diferença. Se os uruguaios devolverem o placar da partida de ida, 2-0, a decisão será nos pênaltis. E o Peñarol só avançará direto se vencer a partida por 3 gols de diferença. O jogo de volta entre Atlético Cerro do Uruguai e Bahia acontecerá na próxima quarta-feira, 8 de agosto, às 9h45 da noite, horário de Brasília, também na capital de Montevideo, no Uruguai, no estádio Luiz Trócoli. Os baianos avançarão às oitavas de final até em caso de derrota por um gol de diferença. Se os uruguaios devolverem o placar da partida de ida, 2-0, a decisão será nos pênaltis. E o Atlético Cerro só avançará direto se vencer por 3 gols de diferença. O jogo de volta entre Vasco da Gama e LDU do Equador acontecerá na próxima quinta-feira, 9 de agosto, às 7h30 da noite, horário de Brasília, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, na Colina. Os cruzamaltinos precisarão vencer a partida por 2-0 para avançar. Em caso de vitória brasileira por 3-1, a decisão será nos pênaltis e derrota por um gol de diferença classificará os equatorianos. O jogo de volta entre Botafogo Carioca e Nacional do Paraguai acontecerá somente na quinta-feira, 16 de agosto, às 7h30 da noite, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão. Os paraguaios jogarão por um empate para avançar. O Fogão precisará vencer a partida por 2 gols de diferença para se classificar. Em caso de vitória brasileira pelo mesmo placar da partida de ida, 2-1, a decisão será nos pênaltis. E você confere o que acontecerá nos jogos de volta dos times brasileiros na segunda fase da Copa Sul-Americana na próxima terça-feira, 7 de agosto, durante o Amigos Esportes, o seu canal de esportes.